Seja muito bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde. Você está no BL Sem Contexto. Aqui o Boys Love é feito com amor. Deixe o seu like, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal. Isso ajuda muito esse trabalho a continuar. Caso queira e esteja ao seu alcance ajudar de outras formas, você pode fazer isso pelo apoia.se/BLSC. Agora vamos para o nosso vídeo. O episódio começa com os nossos bonitos conversando sobre toda a saga do Jin para proteger o Akin de toda aquela situação. E aí o Akin fala, nossa, você sempre aprontando, né? E aí o Jin fala, só foi possível ajudar porque o Jade ajudou me contando sobre o que estava acontecendo com você. E aí eles se abraçam, é super lindo. E aí a série já corta pra um take onde eles estão juntos conversando de novo. E aí o Akin pergunta, o que você fez com o anel que eu te dei? Você não perdeu, né? Aí ele vem com os 2 anéis, né, o Jin, e aí ele mostra pra ele e fala, tá notando alguma coisa de diferente? Aí o Akin olha e o Jin aponta. Eu mandei gravar uma coisinha aqui em cada anel, você viu? E aí ele mandou gravar Mi Tesouro nos anéis. E aí eles colocam os anéis, um na mão do outro, e é um take super lindo, eles beijam a mão um do outro, é muito fofo. Porém, esse momento lindo é interrompido por uma ligação da mãe do Akin e, infelizmente, gente, a avó do Akin, ela foi morar com Deus. E pra quem tá acompanhando a série, a avó do Akin basicamente é a inspiração dele, que despertou nele a vontade de ser ator. Então, além de ser uma avó que ele ama muito e tudo mais, ela era uma grande referência pra ele. E assim, na cena em que o Akin vai se despedir da avó, ele viaja junto com o Jin pra isso, eu preciso muito compartilhar com vocês como eu fiquei orgulhosa da atuação do Boom. Gente, eu sei que o Boom é maravilhoso, mas assim, todas as vezes que a gente tem a oportunidade de ver o quanto ele é maravilhoso, é tão lindo, é tão perfeito. Ele é impressionante, sem zoar, assim. A intenção da cena era passar o quão doloroso aquele momento era pro Akin, e o Boom, ele conseguiu transmitir muito além disso. É maravilhoso demais, assim. Foi muito triste, mas foi absolutamente linda a interpretação que o Boom deu para esse momento. E aí, nesse momento em que ele tá se despedindo da avó, o Akin, ele começa a ler uma carta que ele tinha escrito para ela e ele não tinha conseguido enviar, infelizmente não tinha dado tempo. E uma das coisas que ele fala na carta é que ele lembra de quando ela falava pra ele, fecha o livro e vai amar. E aí ele fala assim, eu entendi o que isso significava depois que eu conheci o Jin. Ele me ajudou a passar por todas as coisas que eu vim enfrentando e tudo foi muito mais tranquilo, tudo foi possível de superar por causa dele. E foi muito bonito, gente. Depois disso, a mãe do Akin entrega uma carta que a avó dele deixou pra ele, que seria pra ele abrir somente quando ele estivesse junto com o Jin. E aí naquele momento ele não se sentia bem pra abrir, então ele só ficou segurando a carta. Isso, ele cai no sono e ele começa a ter um sonho que acaba sendo um sonho conjunto. Ele vai pro jardim de casa nesse sonho e o Jin vem até ele, dá a mão pra ele e senta com ele pra conversar com a avó. E aí no sonho o Jin se dá super bem com a avó até fala que foi uma crueldade o Akin ter dado nota pro Jin lá no começo da carreira. O Akin fala, pô, a senhora devia ter visto como ele atuava lá no começo. Ele não tinha expressão, ele era muito ruim. E aí eles foram, né, desenvolvendo a conversa e tal. Em dado momento ela fala pra ele, eu tenho muito orgulho de você, eu tenho muito orgulho de quem você se tornou. E não se preocupa de você não ter vindo aqui mais vezes. Eu sei que você estava ocupado ensaiando e isso era o mais importante naquele momento. Aqui ele começa a chorar muito. E aí ela fala pra ele, vem cá, me dá um abraço. E aí ela fala pro Jin, vem cá, me dá um abraço também. E aí o sonho termina com ele se abraçando. E o Akin, ele acorda com uma cara assim meio de chocado. E o Jin pergunta pra ele, o que foi? Você teve um pesadelo? E ele fala, não, eu tive um sonho lindo e foi realmente lindo. O sonho, a construção de cena, tudo, novamente a interpretação do Boom foi perfeita, foi maravilhoso, gente. E aí depois disso o Akin pega o Jin e leva ele lá no teatro onde a avó dele montava as peças, em especial a peça que inspirou ele para ser ator, que é a peça Flor e Lágrima. E nesse momento ele até lamenta que o teatro tenha fechado. E aí depois disso o Akin, ele se sente bem para abrir a carta e ele começa a ler. E uma das coisas que ela fala na carta é que ela deixou um roteiro pra ele e que ela espera que ele possa terminar esse roteiro. Ela deixou justamente o roteiro de Flor e Lágrima pra ele. E aí ele chora muito lendo a carta, ela fala várias coisas lindas. Ela fala que deseja que ele viva a vida ao máximo e ela reforça o quanto ela tem orgulho de quem ele se tornou e que ele foi a melhor coisa que ela deixou nesse mundo. E foi lindo, gente. A interpretação que o Boom novamente deu pra esse momento foi incrível, foi maravilhosa demais. E a série intercalava as cenas dele lendo a carta, inclusive com a narração dela, com as cenas do velório. E ficou uma cena muito bonita.
Depois disso, o Akin ele comenta que ele vai comprar os direitos da obra da avó dele para ele poder continuar o legado e ele montar uma produção que se baseie no roteiro dela. Nisso a série volta pro momento do velório e aí a galera da Sigma chega lá e o Akin, ele não consegue muito reagir a isso, mas o Jin ele fica bastante irritado, né? Ele provavelmente se sente muito desrespeitado, sente que isso soa como um desrespeito ao Akin, porque é um momento bem delicado e a intenção deles não foi necessariamente só prestar homenagens, eles foram pressionar o Jin para ele voltar para as funções dele e também foram mostrar pro Akin o poder que eles têm. O dono da Sigma até fala que ele foi lá prestar as homenagens, que era porque eles tinham trabalhado juntos durante muito tempo e que era isso, mas a gente sabe que não era bem isso. Depois que termina esse momento, o Jin e o Akin eles colocam a aliança de volta, porque afinal de contas, estando em público é complexo para eles estarem com o mesmo anel. E aí o Akin ele foca na produção do roteiro, né, na continuação do roteiro da obra que a avó dele deixou. E ele pede ajuda do Jin para isso. O Jin ajuda ele e ele comenta em seguida: "Nossa, como você fica melhor a cada dia." E realmente foi uma cena maravilhosa. Além do Boom tá sendo incrível na série, o Smart também tá, gente. Esses dois, eles estão absolutamente maravilhosos. Nisso, o Jin recebe uma ligação do agente, dando uma baita de uma comida nele, falando que ele tem que voltar, que ele não pode simplesmente virar as costas pros compromissos assim, e que ele não podia deixar a vida pessoal dele atrapalhar a vida profissional, e que ele tinha que dar um jeito de voltar o quanto antes. E aí ele fala: "Beleza, vou voltar amanhã." E quando eles estão pra entrar no carro, o Akin ele tá olhando ali pro jardim da casa da avó dele e cai uma flor no chão, e aí ele pega a flor e ele interpreta aquilo como sendo um sinal da avó dele de que as coisas vão dar certo. Porém, como é complicado ter paz pros nossos meninos, a Sigma inventa de comprar os direitos da obra da avó do Akin e eles compram absolutamente tudo. E eles não dão chance pra outra pessoa comprar, porque o Jade ele até tinha se oferecido pra ajudar com isso, ele falou que ia ajudar, que ia comprar os direitos, ele realmente tenta comprar, porém a Sigma fala que não tem orçamento limite. Logo eles saíram na frente de todo mundo e inclusive eles aproveitam o ensejo para anunciar publicamente que eles compraram os direitos. E aí a agência do Akin, o Jade, todo mundo fica: "O que a gente vai fazer agora pra gente poder recuperar os direitos?" O Jin também fica super chateado com isso. O Akin fica arrasado e aí eles falam: eles sabiam exatamente o que eles estavam fazendo, eles queriam te atingir onde dói, por isso que eles compraram os direitos, e pra gente conseguir alguma coisa de volta, só se a gente implorar, a gente vai ter que negociar, porque eles estão com más intenções. E aí o Akin nesse momento fala: "Eu imploro, eu faço o que eles quiserem pra ter os direitos da obra da minha avó." Nisso a série corta, pelo menos, né, pra uma cena final bem bonita, que é uma cena do Jin e do Akin no jardim, regando lá umas plantas e brincando com a mangueira. Ficou um take super fofo, super bonito. Acho que pra tirar um pouco esse clima pesado que ficou no final do episódio. Agora é acompanhar pra ver como vai ser a saga do Akin pra conseguir de volta a obra da avó dele. Continuando a campanha, o Não Eu Já Tenho, por favor e obrigada pelo seu like, pelo seu follow, e se você achar que esse vídeo vai fazer algum bem ou alguma coisa na vida de alguém, pelo seu compartilhamento também. Obrigada por assistir, voltem para mais vídeos, abraços!